internautas do Bocão News, começamos mais uma edição do programa Fato e Opinião. E hoje recebendo dois membros do Movimento Brasil Livre, o vereador de São Paulo pelo DEM, Fernando Holliday, e o deputado federal eleito Arthur Duval, do canal Mamãe Falei do YouTube. Falei certo? Só uma coisa, estadual, mas é isso aí. Estadual, pronto. Vocês vieram dos movimentos de rua, né? Movimento pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e hoje vocês são políticos. Vocês não temem virar vidraça, não? Primeiro, Arthur. Vamos lá. Bom, Duval. em primeiro lugar, é interessante essa pergunta porque a gente considera que a gente é político mesmo sem mandato, né? Então, Sim. Quando a gente faz um ato político, quando a gente faz uma manifestação, quando a gente faz uma comunicação, quando você se expressa, você milita pelas reformas que você acredita serem as reformas ideais para o Brasil, você já está sendo um político ainda que sem mandato. E ainda, digo mais, tem muito político com mandato que tem muito menos influência que muitos outros atores políticos sem mandato. Até hoje isso acontece. Então, eu pelo menos não tenho esse medo, primeiro porque a gente tem uma conduta ali condizente com tudo que a gente prega, e segundo porque a gente já é vidraça a partir do momento que você expõe uma opinião política e toma um lado. A partir do momento que você sai de cima do muro, que você toma uma posição, você já é vidraça. Fernando? Eu acho que aí tem uma coisa interessante também para complementar, que é o fato de que o MBL nunca negou a política, né? Na verdade, nós sempre enxergamos na política o único meio possível de fazer as mudanças que nós consideramos ideais. Então, todas as reformas que nós defendemos, os ideais liberais que nós defendemos, só são possíveis por meio da política. Então, foi um movimento que já nasceu realmente com esse propósito, não só de lutar à época pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas também por consolidar todos esses ideais liberais dentro das nossas instituições. E por isso que passamos, desde então, a apoiar candidatos por todo o país. O MBL tem a intenção de virar um partido político? Porque todos vocês dois são ligados ao DEM. Isso, né? isso. Tem a intenção. Hoje a gente tem filiados, né, e tem militantes filiados aos mais diversos partidos, né, aqueles que convergem minimamente com os ideais da direita. A nossa ideia é ou manter, digamos, essa nuvem suprapartidária, né, manter realmente essa relação com os mais diferentes partidos, ou de alguma forma se institucionalizar. Talvez não um movimento virar um partido, mas realmente montar uma estrutura partidária que convirja completamente com os ideais do movimento, que isso a gente não tem hoje, mas acho que é realmente o destino do movimento é esse, né, como forma de se institucionalizar e de se consolidar. Como é que vocês estão vendo essa polarização política, né? Fernando Haddad, Bolsonaro, né? O MBL se declara PT não, né? Mas também não assume uma posição claramente pró-Bolsonaro, ou estou errado. Como é que vocês estão vendo isso? Na verdade é o seguinte, são dois temas separados. O primeiro é a polarização em si. Eu acho que polarização não é uma novidade, sempre houve polarização na humanidade, desde da época bíblica até hoje, sempre houve dicotomia, sempre houve polarização. Isso faz parte do amadurecimento do debate em que você convive naquele tempo, naquele período. No nosso caso agora, o que acontece nós somos completamente contra qualquer tipo de regime totalitário ou que tente ali de qualquer forma ampliar os poderes do Estado. E isso é o PT que representa hoje, né? Além disso, nós temos o histórico do PT, que é do partido mais corrupto da história da humanidade. Então, são dois elementos que fazem ali dois pilares muito fortes para que a gente nunca, de maneira nenhuma, corra o risco, assuma o risco desse partido voltar ao poder. Do outro lado, você tem o Bolsonaro. Nós concordamos em, 80%, 90% das pautas do Bolsonaro. Temos algumas divergências até enquanto postura de homem público que ele já teve, mas eu acho que hoje o Bolsonaro ele mais acerta do que erra, né? Ele nomeou Paulo Guedes para a economia, que é um liberal de fato, é um cara muito bom, é um cara que tem experiência. Ele se mostra uma pessoa melhor agora em relação, como eu falei, à postura de homem público. Eu acho que ele vem mais acertando do que errando, e eu acho que, apesar de a gente ter algumas divergências com a figura do Bolsonaro em si, eu acho que a nossa convergência a maior parte de convergência, e nós somos pragmáticos. Hoje você só tem dois caminhos para escolher, ou é Bolsonaro ou é PT, e a nossa escolha é clara, é Bolsonaro, o segundo turno é 17. Existe aí só uma questão formal, né, que é o fato de que o movimento em si, enquanto instituição, não pode realmente apoiar nenhum candidato, porque a Justiça Eleitoral entende que somos pessoa jurídica. Então, os nossos coordenadores, né, cada um da sua forma individual, acabam sim apoiando de forma muito clara a candidatura de Jair Bolsonaro. E é o que o Arthur mostrou, né? Na verdade, esse segundo turno ele virou um plebiscito. Ou você é a favor do retorno desse regime,
de tendências totalitárias, formado por um grupo de quadrilheiros que é realmente uma organização criminosa, ou você é favorável a uma esperança de um país novo e com possibilidade de manter as suas liberdades individuais, no caso a candidatura de Bolsonaro. Agora vocês defendem muito o discurso liberal, você principalmente o seu canal no YouTube e tudo mais. Só que o Bolsonaro, nos últimos 27 anos, ele teve um discurso meio corporativista, militar e estatista, né? E apoiou o PT também. Né? Como é que vocês veem isso? Será que o Bolsonaro mudou realmente? Ou esse foi um discurso eleitoreiro? É uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, por isso que a gente não apoiou o Bolsonaro desde o primeiro momento em que ele colocou a sua candidatura. A gente acreditava que existiam outros caminhos melhores para extirpar o mal da esquerda e hoje representado pelo PT. A gente tem as críticas ao Bolsonaro que a gente nunca deixou de fazer. Como eu falei, ele já votou aumento do próprio salário, ele já votou pautas corporativistas, já votou com o PT. O lance é o seguinte, hoje nós temos de verdade uma dicotomia. Você só tem duas opções, e até já me perguntaram anteriormente, Arthur, se você tem esse costume de fazer perguntas assim, provocativas para as pessoas, etc., o que você perguntaria para o Bolsonaro se você o encontrasse hoje? E eu falo claramente aqui, eu não perguntaria nada que fosse espetá-lo ou criticá-lo. Por quê? Porque hoje o pragmatismo, a política é a arte do possível. O pragmatismo do momento diz que se a gente não colocar o Bolsonaro lá, quem vai estar é o PT. Então, neste momento, as nossas diferenças com o Bolsonaro, e isso também parte, como eu falei, da postura dele enquanto homem público ao longo de todos esses anos, passa por essas divergências. Porém, neste momento, isso é muito menor do que o nosso medo e o nosso completo repúdio à possibilidade do retorno do PT ao poder. E aí tem uma coisa interessante também, que realmente houve, aí é uma opinião minha, uma sinalização do Bolsonaro cada vez maior a esse eleitorado mais moderado. Quer dizer, a própria vinda do Paulo Guedes foi uma sinalização ao público mais interessado nas questões econômicas. Quer dizer, ele manteria ou não esse histórico estatizante. A vinda do Paulo Guedes demonstra que há uma sinalização por um caminho mais liberalizante. Talvez não tanto quanto o próprio Paulo Guedes queira, mas realmente já demonstra uma conotação maior nesse sentido. O plano de governo de Bolsonaro que foi apresentado à Justiça Eleitoral é um plano de governo majoritariamente liberal. Tem algumas ressalvas quanto a não privatizar, por exemplo, empresas estatais que ele considera estratégicas, mas majoritariamente é um projeto realmente que se alinha com essa ideologia liberal e que tem tomado conta do país ao longo de todo esse tempo. E acho que isso é, inclusive, a fórmula de sucesso de Jair Bolsonaro, porque ao mesmo tempo em que ele conseguiu aderir a este público conservador, quer dizer, as pautas mais voltadas ao campo moral, as pautas voltadas em relação à segurança pública, ele também agregou esse discurso econômico, liberal, etc. A junção disso com a sua forte presença nas redes sociais, acho que é que conduziu a ele para o segundo turno e provavelmente vai conduzir a vitória. Agora uma pergunta diretamente para você, Fernando. Nesse ano você se envolveu, né? Você foi envolvido numa confusão lá com Ciro Gomes, né? Que ele te chamou de capitãozinho do mato, né? Você tem umas bandeiras, né, contra o movimento da consciência negra e tudo mais. Queria saber em que pé está esse processo e como você viu o vídeo do Cid Gomes lá criticando os petistas do Ceará. Sim. Os processos contra o Ciro Gomes foram em duas esferas, né? Primeiro eu processei ele na Justiça Penal, né? Apresentei uma notícia-crime por injúria racial, que realmente a ofensa que ele fez foi simplesmente pelo fato de eu ser negro e não concordar com a ideologia que ele considera correta. Portanto, eu deveria me enquadrar em determinada ideologia. O Ministério Público entendeu que havia indícios e, portanto, determinou a abertura de investigação. O Ciro Gomes ficou revoltado, inclusive xingou a promotora que abriu o inquérito. Aí, depois eu entrei com um processo na Justiça Civil. Essa tem uma audiência de conciliação marcada agora para novembro, dia 24 de novembro. Ele deve comparecer ou enviar um advogado. Vai fazer conciliação? Não, na verdade eu quero ver se ele tem alguma proposta. Sim. Provavelmente não terá, porque já houve, né, uma tentativa de uma primeira audiência de conciliação. Ele não foi, enviou o advogado para dizer que não teria acordo. E aí tentaram, agora o juiz mandou invocar mais uma audiência de conciliação. Então, os processos estão andando nesse sentido. Agora, quanto à manifestação do Cid Gomes, acho que é realmente uma questão puramente oportunista, né? Acho que
O PDT entende nesse momento que, com a falência do PT, como a gente está vendo nessas eleições, e com a ascensão de Bolsonaro, a esquerda vai precisar criar alternativas. E essa alternativa à esquerda não pode, em hipótese alguma, estar ligada ao PT na visão deles. Então, aquilo ali acho que já foi uma tentativa de Cid Gomes preparar a imagem de Ciro Gomes para 2022. Acho que já estão pensando lá na frente e dando a eleição de Fernando Haddad por perdida. Certo. Arthur, você defende muito a bandeira do liberalismo, mas aqui no Brasil o liberalismo meio que está associado ao conservadorismo. Você acha que o liberalismo combina com o conservadorismo? É que, na verdade, assim, não são conceitos antagônicos como um todo, né? O que é o conservador de fato? E muita gente não sabe ou desconhece o que é você ser um conservador de fato. Ser um conservador de fato na verdade, você ser um antirrevolucionário. Você tem uma casa, você não quer demolir essa casa, construir tudo do zero, porque você pode perder pilares importantes. E outra, você não vai ter a casa para morar enquanto você estiver construindo outra. Então, o conservador, ele quer reformar essa casa, mantendo o que há de bom. O revolucionário não. O revolucionário quer vir e destruir tudo. Então, o liberal, ele muitas vezes é um conservador. E um outro engano que as pessoas falam é o seguinte: o liberal ele só se preocupa com a economia. Também é uma falácia, porque se a gente só se preocupasse com a economia, por exemplo, a gente seria a favor da manutenção da escravidão, né? Um dos negócios mais rentáveis na época da escravidão era a escravidão. Acontece que para você ser um liberal, você necessariamente passa pelos direitos naturais do homem, de propriedade privada, inclusive da propriedade privada da própria vida, né? Então, eu acho que tem muito mais convergências entre as pautas conservadoras, antirrevolucionárias e as pautas liberais de defesa de direitos individuais e direitos naturais do homem, do que as pessoas hoje falando que conservador é contra a descriminalização de droga e liberal a favor. Não, não é bem assim. As coisas não são bem assim. A etimologia da palavra, se você pegar de fato o que é ser cada coisa, não é tão divergente quanto as pessoas pensam hoje. Certo. Uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, né? Eu acho que você deve ter respondido muitas vezes essa pergunta, é por que o canal se chama Mamãe Falei? É uma boa pergunta essa, na verdade. Eu queria um nome diferente, porque o que a gente fala, de fato, não é uma coisa mais atrativa do mundo, né? Vamos falar quanto rende o FGTS? Não vai ter um monte de gente ali querendo falar. Se você é contra o FGTS, inclusive. Isso. Eu vi um vídeo seu. Então, assim, a gente eu não queria ter um nome forte, um nome que fala, nossa, esse cara vai falar de coisa muito séria. Eu queria ter um nome despojado. E eu pensei o seguinte: eu sou um cara muito chato que faz perguntas chatas para as pessoas. Quem que é a primeira pessoa na sua vida que você faz uma pergunta muito inconveniente? Não é sua mãe? Então ficou lá, Mamãe Falei. E a partir daí, acho que até a própria ideia do nome ser um negócio meio diferente ajudou o canal a crescer também. Tá certo. Fernando, você é gay assumido, né? E você critica o movimento LGBT, né? Por que você critica? Se você já foi procurado pelo movimento LGBT, né? Como é que você vê no Brasil o movimento LGBT é ligado muito à esquerda, né? Sim. Como é que você vê? Ele foi tão procurado que foi até perseguido. O movimento LGBT, acho que é um problema semelhante também com o movimento negro, ele foi dominado completamente pelos movimentos de esquerda. E a minha grande divergência é o fato de tentarem transformar a maior qualidade de um sujeito que se identifica como gay, lésbica, trans, etc., a sua sexualidade como a sua maior qualidade. Quer dizer, não importa se fulano é formado nisso, naquilo, não importa a extensão do seu currículo, a qualidade da experiência que ele teve ao longo da sua vida. Não, ele tem que entrar naquele emprego porque ele é gay, porque ele é LGBT. Ou seja, algo que, na minha opinião, não deveria ser exaltado, muito pelo contrário. Você tem que reforçar o fato de que, pelo fato dessas pessoas pertencerem a esse grupo, elas não devem ser tratadas de um modo diferente, devem ser tratadas iguais aos outros. E é o sucesso dessas pessoas sendo tratadas de forma igual entre todos os cidadãos que vai fazer, inclusive, com que o preconceito seja cada vez mais deixado de lado. Além disso, tem uma tendência muito grande do movimento LGBT de criticar as religiões e as igrejas e atentar, inclusive, contra a liberdade religiosa, ofendendo muitas vezes as pessoas que têm as suas crenças, porque vem ali uma incompatibilidade com pauta do seu movimento. Você precisa aprender a conviver com o diferente. E deveria ser também pauta do movimento LGBT entender e respeitar essas liberdades religiosas. Então, acho que as minhas principais divergências estão por aí, e é por isso que, acredito, eles não me procuraram. As poucas vezes que eu tentei debater algo do gênero, eu não consegui, mas também pouco me importa a opinião deles sobre a minha atuação ou qualquer coisa do gênero. Certo. Uma coisa que preocupa muito são essa questão das fake news, né? E há um discurso muito anti-mídia, eu vejo, né, em ambos os candidatos. Inclusive, eu até estava comentando na redação esses dias, né, que eu acho que o
o PT pregava muito esse discurso antimídia que foi assumido pelo Bolsonaro hoje. Né? Como é que vocês estão vendo isso? A preocupa realmente ou vocês concordam com esse discurso antimídia? Como é que vocês veem essa Bom, situação? o que eu penso é o seguinte sobre fake news. Fake news sempre existiram, né? Não é uma coisa inventada agora, depois do WhatsApp, não. Sempre existiu. E o fato a sujeira estava ali debaixo do tapete. A mídia alternativa simplesmente tirou o tapete e você hoje consegue ver toda a sujeira. Eu costumo até brincar o seguinte, vamos supor que houvesse um presidenciável espancando uma mulher grávida na rua. Por onde você saberia daquele fato primeiro? Eu te garanto que é por uma mídia alternativa. Ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Você saberia daquilo muito antes do que a revista semanal que você assina ou do Jornal Nacional que tem horário para começar e para terminar. Agora é o seguinte, vamos supor que aquilo fosse uma fake news. Né? Na verdade não era um presidenciável, era alguém muito parecido com um presidenciável. Por onde você vai saber primeiro que aquilo era uma fake news? Também pela mídia alternativa. Então, eu acho que hoje a mídia alternativa e todos nós aqui que fazemos tudo que a gente faz na internet, nós servimos justamente como contraponto dessa mídia tradicional que já vem espalhando fake news há muitos anos e nunca teve uma concorrência de narrativa. Posso dar um exemplo aqui clássico da Rede Globo, que ela fez literalmente a destruição da reputação de uma escola e depois foi condenada a indenizar no valor comercial total da escola ali uma reputação que ela simplesmente destruiu e acabou com uma escola com base numa notícia falsa. Então, as fake news sempre existiram e eu acho que a mídia alternativa, elas não aumentaram as fake news, muito pelo contrário, elas justamente começaram a dar luz para que todos os holofotes apontassem para o mesmo fato e a partir dali a gente visse, aquilo é uma notícia verdadeira ou não. Cabe a todo mundo pesquisar. Eu até vou fazer parafraseando aqui Dom Pedro II, imprensa se combate com imprensa, nunca com leis autoritárias que beiram ali aquele abismo perigoso da censura e do cerceamento da liberdade de expressão. Você concorda, Fernando? Acho que ele resumiu perfeitamente, né? Acho que os veículos tradicionais, se quiserem manter realmente o seu grande alcance, se quiserem manter a sua credibilidade, vão ter que se reinventar, entender a língua dessas mídias alternativas. Mas o que a gente tem visto, inclusive pelo mundo, acho que os Estados Unidos é um grande exemplo disso, é que a mídia tradicional tem realmente uma grande dificuldade de se adequar e está, pelo contrário, né, tentando combater as mídias alternativas, como se fosse realmente um concorrente a ser abatido ou alguém que deve ser, em todos os casos, ali descredibilizado. Como é que vocês viram essa notícia aí da Folha de São Paulo sobre o Caixa 2 digital do Bolsonaro? É uma... Na verdade, nem é uma denúncia, né? Porque saiu a notícia e não existe nenhuma denúncia formal, nenhum tipo de investigação ainda. Foi muito curioso que o momento foi muito propício ao petismo e isso apareceu, uma denúncia, né, de que empresários estariam ali disparando notícias pelo WhatsApp contra o petismo. Isso veio justamente após uma sequência de discursos do petismo e de adversários de Jair Bolsonaro, criticando inclusive a campanha espontânea que ele tem por meio das redes sociais. Então acho que é uma notícia vazia de provas. Juridicamente falando, não faz o menor sentido, porque você não tem nenhuma conexão entre Jair Bolsonaro e esses supostos empresários, ou essas empresas aí que disparam essas mensagens por WhatsApp, ou seja, se ele não sabe daquilo, se ele não tem controle daquilo, não tem como ele ser culpado por isso. Então acho que é uma tentativa ali de quem está agonizando os últimos dias e sabe que realmente vai perder a eleição. É isso aí, eu acho até o seguinte, eu costumo até brincar com os meus amigos agora, é o seguinte, na próxima campanha presidencial a gente não precisa nem fazer campanha, a gente faz diferente, a gente junta um grupo de amigos, financia umas mensagens de WhatsApp contra o nosso candidato e caça a chapa do outro. Pronto, não fica mais fácil assim? Fala um pouquinho o que vocês vieram fazer em Salvador, né? Vocês vieram ter uma agenda extensa aí no fim de semana, fala um pouquinho pra gente. Sim. Bom, na verdade, nosso objetivo aqui é justamente, como um local simbólico, vítima do petismo aqui, os nossos irmãos nordestinos, a gente vir até aqui, sentir a sensibilidade da população e mostrar que é possível, através do diálogo, você virar o voto mostrando fatos. Né? Você mostrando uma narrativa diferente do que foi hegemônica no Brasil como um todo, justamente por causa da grande mídia, de que é a esquerda que faz bem para as pessoas, de que o Bolsonaro, de repente, é um assassino de negros e gays, etc. Então, eu acho que o objetivo principal é isso.
Agora, assim, em relação aos detalhes da agenda, eu vou deixar com o Holly dessa bucha aí, que eu não sei de nada. Você lembra alguma coisa, Holly? É um domingo, né, na Barra. Amanhã, especialmente, a gente vai estar em Juazeiro, né? A partir das 16 horas a gente vai ter uma concentração ali que vai sair numa carreata, passando por... Agora eu não vou lembrar o nome da cidade. Mas, enfim, a gente vai ter uma carreata ali em Juazeiro. Temos também ali um ato marcado de uma manifestação com todo mundo que vai estar na carreata. E no domingo, o Arthur e o Kim ficam aqui para participar da manifestação antipetista. Tá certo, meninos, obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o Arthur Duval, do YouTube Mamãe Falei, deputado estadual eleito por São Paulo, e com o vereador também de São Paulo, Fernando Holliday. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.